Olá, meu nome é Félix e hoje vamos criar um projeto em Angular que é um gerenciador de tarefas. Nós vamos poder criar tarefas, marcar as tarefas como concluídas ou desmarcar as tarefas. Poderemos excluir as tarefas de acordo com a nossa necessidade e cobriremos hoje todos esses itens aqui. Vamos criar o projeto em Angular do zero, vamos criar um componente, o componente de tarefa. Vamos explicar os arquivos que um componente tem, o HTML, o CSS, o spec e o TS. Vamos listar as tarefas, vamos configurar o CSS, vamos fazer as operações sobre a tarefa, que consiste em adicionar tarefas, deletar tarefas ou concluir, e vamos também armazenar as tarefas no local storage do nosso browser. Então, o que eu peço nesse momento é que você curta e compartilhe esse vídeo e vamos iniciar a nossa jornada. Vamos começar aqui. O primeiro passo é criar o projeto, código, e aqui a gente vai executar o comando ng new gerenciador de tarefas. Caso você não tenha o Angular instalado, vou deixar o link na descrição para o vídeo que explica como fazer a instalação do Angular. Então vamos lá, iniciando a criação do projeto aqui. Ele nos pergunta se a gente vai criar alguma rota. A letra maiúscula aqui significa qual é a opção padrão, então a gente vai dar Enter. Escolher o CSS como gerenciador de estilos padrão, dando Enter aqui, e agora ele vai criar o projeto para nós. Muito bem, projeto criado. Agora vamos acessar a pasta CD gerenciador de tarefas. Vou limpar a tela aqui, ls, e aqui a gente tem todos os arquivos que foram criados automaticamente. Vamos testar para ver se a aplicação está funcionando. ng serve. Isso vai inicializar a nossa aplicação e a gente vai poder ver a aplicação disponível no localhost porta 4200. Vamos esperar que ele carregar. Muito bem, a aplicação iniciada. A gente pode clicar aqui e abrir. Olha aqui, conseguimos ver que a aplicação está em localhost porta 4200, e aqui temos a informação que o gerenciador de tarefas, app is running, significa que está funcionando. E aqui a gente pode gerar, por exemplo, um componente com esse comando aqui, ng generate componente XYZ. A gente vai gerar um componente logo em seguida. E aqui tem outros links que a gente pode utilizar para aprender mais sobre Angular. Então podemos clicar em um desses botões aqui e navegar e aprender um pouco mais sobre Angular. Vamos agora para a aplicação. Para a aplicação, é só voltar no terminal e apertar Ctrl C, ele para aqui e a aplicação não está mais rodando. Então, nesse momento, você escolhe o seu editor preferido, pode ser o VS Code, o IntelliJ ou qualquer outro editor de código que você está acostumado a utilizar, e vamos fazer a importação desse projeto. No meu caso, eu vou usar o IntelliJ, então vamos abrir o IntelliJ. Código, barra, gerenciador, tarefas. Então vamos fazer a importação do projeto. Legal, aqui a aplicação foi carregada no IntelliJ. Podemos abrir aqui um terminal. E então no terminal aqui a gente pode executar os comandos, os mesmos comandos que a gente utilizou no terminal. O IntelliJ nos permite isso. O VS Code também tem essa ferramenta, no qual você pode utilizar uma aba para abrir o terminal. Então vamos aqui em Source, aqui a gente vê todo o código. Tudo começa por essa página aqui, index.html, que chama o app root. O que é o app root? A gente pode apertar Ctrl
clique aqui e ele vai abrir o app, o componente. E dentro desta página aqui, componente, app.componente.html, tem todo aquele código que a gente viu disponível na página HTML. Vamos rodar aqui. A gente pode, tanto pelo terminal, executar ng serve, ou então iniciar a aplicação por aqui. Vamos iniciar a aplicação pelo IntelliJ aqui. Aqui tem o link para clicarmos. Vamos clicar aqui. E agora, olha a nossa aplicação aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai utilizar este comando aqui para criar um componente. Vou copiar aqui, voltar para o terminal. E aqui vamos criar um componente. Como? ng generate component. Vamos chamar de tarefa. Então aqui ele vai criar esses 4 arquivos aqui. Source, /app, /tarefa, componente CSS. Então vamos atualizar aqui. Então aqui temos os componentes de tarefa. São 4 componentes. O arquivo CSS, que vem o estilo. O HTML, que vem o conteúdo de marcação, né, e que vai desenhar a tela em si. O componente spec, que é um teste. E o componente que vai conter o código TypeScript, que vai manipular os objetos para a gente. E então, vamos limpar o app componente, remover tudo isso aqui. A gente não vai ter todo esse código. E vamos apenas adicionar o componente, esse componente HTML aqui. Então, para isso, a gente faz o seguinte. app-tarefa. E de onde vem esse app-tarefa? Quando a gente criou este componente aqui, componente tarefa, dentro do app módulo, esse arquivo aqui, foi adicionado um tarefa componente, que nos permite utilizar, dentro do HTML, este seletor aqui. Vamos para a página agora. Tarefa works. O que significa? Que a gente tem o componente tarefa funcionando. Agora nós iremos adicionar código a ela. Tá muito bem. Vamos lá. Vou minimizar aqui. Vamos abrir um arquivo de cada vez. Vamos para o HTML. E aqui vamos criar uma div. E aqui vamos criar uma lista de tarefas. Vou botar o seguinte. H3. Lista de tarefas. E vamos fazer o seguinte. Lista, uma lista não numerada. E vamos botar alguns itens aqui. Item. Um item aqui, vou chamar de tarefa 1. Vou copiar essa linha e vou botar tarefa 2 e tarefa 3. Deixa aqui bem organizado. A cada alteração que a gente faz nos componentes aqui, essa alteração é refletida na página HTML. A gente pode ver aqui o resultado. Ele recompila o código. Então, vamos voltar para a página. Ok. Página atualizada. Então, temos aqui uma lista de tarefas. Uma lista de tarefas com código estático. A gente vai melhorar isso. Então, pelo menos aqui temos uma lista de tarefas. O que a gente vai fazer? A gente vai para o componente, tarefa componente TS. E nele a gente vai criar uma lista de tarefas. De tarefas. Vai ser do tipo N, qualquer um tipo. E vai começar com
um valor vazio, um array vazio. E quando iniciarmos o nosso componente de tarefas, a gente vai adicionar uma tarefa aqui a essa lista. Vamos lá? Lista de tarefas vai receber um array. A gente vai adicionar aqui um ID, que vai ser 0, um nome, nome, que vai ser lavar o carro. E um status, se ela está concluída ou não. Vou chamar de concluída. False. Essa tarefa está concluída, sim ou não. Basicamente aqui. Então, vou criar outro item desse aqui, que vai ser uma outra tarefa. ID vai ser nome da tarefa. Ir ao mercado. Está concluída, ou sim ou não. Vamos dizer que já está concluída. E uma última tarefa aqui. ID 2, nome, lavar roupas. Está concluída? Não. Então temos agora, além de um HTML, a gente tem uma lista de tarefas aqui que vai ser iniciada ao carregar esta lista aqui. Então vamos agora para a página. Observe que a cada alteração o Angular recompila os nossos componentes. Vamos para a tela agora. Chegando aqui, ele não exibe aquele conteúdo ainda. Então vamos pegar aqueles objetos e vamos exibir os objetos nesta lista aqui. Como faremos isso? Voltamos aqui para o componente HTML. Aqui no componente HTML, a gente vai fazer o seguinte. Vamos remover esse conteúdo estático aqui. E neste ponto, a gente vai fazer um for. ng for. O que? Observe que ele já sugere lista de tarefas. Que lista de tarefas é essa? É a lista que nós criamos neste componente aqui. Então, a gente já consegue ler a lista de tarefas. Então, vamos fazer o seguinte. Let tarefa of lista de tarefas. Então, para cada lista de tarefa, a gente cria um objeto tarefa aqui. E neste ponto, a gente vai criar um item. Bem básico mesmo. E neste ponto, a gente vai imprimir apenas o nome. Tarefa. Ponto. Nome. Vamos organizar o código aqui. Está bem alinhado. Observe que já compilou aqui. Então, vamos para a página. Então, observe que aqui ele está listando as nossas tarefas. Lavar o carro, ir ao mercado, lavar roupas. E se a gente adicionar mais itens, vamos voltar para o componente. Se a gente adicionar outro registro aqui, outro item, vou botar aqui, código 3, carregar o telefone. Vamos botar que isso aqui está true. Observe que cada alteração aqui, o Angular recompila o código. Vamos voltar para a página. Carregar o telefone. Legal, então está refletindo o que a gente precisa. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, nesta tela aqui, adicionar tarefas dinamicamente. É isso que a gente precisa fazer agora. Então vamos preparar a tela para adicionar tarefas.
aqui, vamos criar um input. Ele é type. Text. Vamos botar um placeholder, que é o texto que aparece quando não tiver nenhum texto lá. Criar tarefa. E aqui vamos dar um nome que o Angular vai referenciar este objeto. Input tarefa. Já temos aqui. E vamos criar também um botão. Botão. Vamos botar aqui. Adicionar. Vamos ver como isso fica na tela. Observe que já atualizou aqui. Então já temos aqui. Lista de tarefas e podemos adicionar aqui. Nova tarefa. Adicionar. Só que esse botão não faz nada ainda. Então a gente precisa voltar aqui e vamos botar um comando clique. O que esse comando clique vai fazer? Ele vai adicionar uma tarefa. Vou botar aqui input tarefa, que é este objeto aqui, ponto valor. O que significa isso? Ao clicar no botão, ele vai chamar o método adicionar e vai enviar o valor que está digitado no input tarefa. Mas nesse caso a gente não tem ainda o método adicionar. Então o que a gente faz? Aqui no IntelliJ a gente pode simplesmente criar o método adicionar. E observa que ele já sugere aqui o adicionar do tipo string. Então vamos dar um nome para isso aqui. Nome da tarefa. Do tipo string. É isso mesmo que a gente precisa. Então agora a gente vai pegar a lista de tarefa. Lista de tarefas. E vamos adicionar o item. Push. Então vamos criar um item igual a gente criou aqui. Só que com uma diferença. A gente recebeu o nome da tarefa. Então a gente vai utilizar este nome de tarefa recebido. O ID vai ser isso, ponto, lista de tarefas. Aqui começa com parênteses, cuidado com isso, parênteses. Lista de tarefas, ponto, length, que vai ser o tamanho da lista. Esse vai ser referenciado como código. O nome vai ser o nome da tarefa recebido aqui. E como vai estar a tarefa? Concluída ou não? Concluída. Nesse caso, não. Se eu estou adicionando a tarefa, ela não vai estar concluída. Então, já compilou aqui. Voltamos para a tela. E fecha aqui. Outra tarefa. Adicionar. Ah, legal. Pintar a casa. Então, está funcionando. Está do jeito que a gente precisa. Então, a gente já consegue adicionar tarefas. Legal. Vou mostrar para vocês possíveis erros. Vamos causar um erro aqui. Ó. Zerei aqui. E ele vai tentar compilar. Ele vai dar um erro. Observem aqui. Ele vai dar um erro. E ele informa onde está acontecendo o erro. Observe que ele informa aqui na tarefa componente, TS, linha 27, ocorrência 1. Ele informa que aqui, mas a gente pode caminhar e aqui ele está destacando que o erro é esse aqui. Vamos só ajustar. Então isso pode acontecer, isso acontece muito quando a gente está iniciando, então cuidado. Então a gente só altera aqui, espera que ele recompile. Então recompilou aqui com sucesso. Agora vai estar funcionando o nosso sisteminha.
Muito bom. Ok, o adicionar está funcionando. E vamos ver uma coisa aqui. Adicionar, adicionar, adicionar. Isso não é legal. Eu posso adicionar tarefas com conteúdo vazio. Então vamos corrigir isso aqui. Vamos aqui. If, parênteses, nome da tarefa. Ponto. String. Ponto. Length. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo os espaços em branco e ver se o tamanho é igual a zero. Se for igual a zero, return. Ou seja, eu não vou fazer nada. Eu não vou alcançar essa linha aqui. Vamos lá. Já compilou aqui. Muito bem, voltamos para a tela. Recarrega, adicionar. Ou seja, se estiver vazio, ele não aceita. Então, A, B, agora ele está aceitando. Uma outra coisa que a gente tem que fazer no adicionar é o seguinte. Ele está aceitando conteúdo repetido. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz? Volta no componente. E vamos fazer o seguinte. Vamos procurar dentro da lista se aquela tarefa, aquele nome de tarefa já existe. Para isso, vamos criar uma variável aqui, uma constante aqui, tarefa encontrada. E o que vai acontecer? Isso. Ponto. Lista de tarefas. Ponto. Find. Item. Que vai ser para cada item da lista. Verifica se o item, ponto, nome, ponto, to lowercase. Eu vou botar tudo minúsculo, todos os nomes em minúsculo, para poder validar e não diferenciar maiúsculo de minúsculo. Se o nome do item for igual ao nome da tarefa, ponto, to lowercase, então retorna para mim esse item. Se houver algum item que o nome seja igual ao nome da tarefa, ele vai retornar esse objeto aqui e esse objeto não vai ser nulo. Então, if a tarefa é encontrada aqui for nulo, ou seja, se eu não encontrar a tarefa, isso aqui for nulo, significa que eu não encontrei a tarefa com aquele nome. Então, neste ponto, eu vou poder incluir uma tarefa de verdade. Se eu encontrar, ou seja, se esse objeto aqui estiver preenchido, significa que a tarefa existe. Então, eu não vou entrar nesta inclusão. Se ele não existe, ou seja, ele vai ser negado aqui, não existe nenhuma tarefa com esse nome tarefa, então ele vai permitir a inclusão. Vamos para a tela para testar isso. Aqui, testando de novo, o vazio não funciona. Agora vamos botar qualquer nome aqui, adicionar. Muito bem, ele funcionou na primeira vez. Segunda vez, não executa. Por quê? Porque já existe uma tarefa com aquele nome. E não importa se é maiúsculo ou minúsculo, no código a gente converte tudo para minúsculo e testa se são iguais. Então são iguais. Então A maiúsculo e A minúsculo tem o mesmo conteúdo. Agora se eu digitar uma outra letra aqui, ele permite a adição, mas depois não permite a repetição deste mesmo valor. Então tudo bem. Então o nosso método adicionar está aqui, está cumprindo a sua tarefa. Agora, então, vamos fazer o botão de deletar. Nós podemos deletar uma tarefa. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vem aqui. Para cada item, a gente vai criar aqui um
e vamos digitar deletar. O que significa isso? Para cada nome de tarefa, a gente vai ter uma opção de deletar. Vamos mostrar isso na tela. Refresh. Então temos aqui, ó, lavar o carro, ir ao mercado, e vamos ter o deletar aqui. Vamos adicionar um clique para essa operação aqui. Quando a gente clicar, clique, a gente vai deletar tarefa. Então a gente vai passar o que aqui? Vai passar o input. Perdão, que a gente vai passar a tarefa, essa tarefa aqui, tarefa, ponto, id. E agora vamos criar esse método dentro do componente input. Vou clicar aqui, criar o método deletar e o id. O id vai ser do tipo number, que é um código aqui, como a gente está usando aqui. Esse id é do tipo número. Então, neste ponto aqui, o que a gente faz? Vamos pegar a lista, lista de tarefas, vai receber ela mesma, lista de tarefas, filter. Eu vou filtrar a lista de tarefas e retornar todos os itens que forem diferentes deste ID que me passou. Ou seja, se eu tenho 4 itens como esses aqui, eu tenho 4 itens. Se eu passar o código 1, eu vou querer todos os itens menos o 1. Se eu passar o código 2, eu vou querer todos os itens menos o 2. Então, como é que funciona isso? Eu vou filtrar aqui, vou chamar de item. Vai passar isso aqui da seguinte forma. Aqui eu sempre boto parênteses para ficar mais legível. Então, o item, ponto, id, vai ser diferente do id passado. Então, eu quero todos os itens onde o IT desse item é diferente do ID passado. Isso vai retornar uma lista que vai substituir essa lista de tarefas. Então, vamos ver isso funcionando. Aqui ele tinha falhado porque eu estava digitando ainda. Agora ele compilou, muito bem. Então, vamos lá. Atualizar aqui. Vou atualizar a página. E agora vamos aqui deletar. Deletar, ir ao mercado. Vou deletar aqui. Observem que nossa operação agora está funcionando. Posso deletar quantos eu quiser. Vamos voltar para o código agora. Então já temos o método deletar. Muito legal. Além disso, o que a gente precisa? A gente precisa de mais um método que seria o completar. A gente não está exibindo aqui o concluído, se a tarefa está concluída ou não. Para isso, a gente vai precisar melhorar um pouco a tela. A gente vai melhorar aqui e vamos adicionar umas configurações de CSS para que a gente possa utilizar componentes visuais melhores do que esta tela que a gente tem aqui. Vamos só carregar aqui, que ele lista de novo esses elementos aqui. Então vamos fazer isso. Para fazer essa configuração do CSS, eu sempre tenho uma cola aqui, que é bastante conteúdo. Então eu trago aqui. Esse conteúdo vai estar disponível no GitHub, você pode acessar lá também. Vamos adicionar essa configuração aqui, que é para utilizar as fontes do Google, né, configurações do Google. Vamos copiar aqui. E a gente vai onde? A gente vai neste componente aqui principal, que é o componente. Então a gente vai aqui, esta página aqui, a gente vai adicionar os itens aqui. A gente vai precisar dessas duas referências na página principal, no index, aqui. Vamos neste componente CSS aqui. Esse componente CSS não tem nada, a gente vai adicionar
2 itens de CSS nele. Vamos lá. Então a gente precisa dessa configuração aqui. Aqui eu só detalhe para vocês que a gente vai utilizar aqui a fonte do Google, como eu já expliquei, e vamos estilizar o H1 e o header container. Então aqui na página HTML a gente vai adicionar aqui uma div para botar um título. Então, deixa eu só botar aqui div, botar um class aqui, class header container, que é o que a gente acabou de adicionar aqui, header container, né? Então já fizemos isso aqui. E vamos botar um cabeçalho aqui, para ficar legal. H1. E aqui vamos botar um class. E aqui vamos utilizar um material icons. E aqui vamos botar um fact check. Você vai entender exatamente o que é isso daqui a pouco. Seu text, gerenciador de tarefas, que é o nome do nosso projeto. O que é esse material icons aqui? Essa aqui é uma referência para os componentes do Google que a gente tem aqui. Eles são Material Icons. Do Google Fonts, que foi a referência que a gente adicionou no CSS. Voltando aqui. Lembra que a gente botou aqui o Fonts Google. Então a gente pode utilizar a família Material Icons. O que significa isso? A gente pode utilizar qualquer um destes ícones aqui. E eu botei na nossa tela este componente aqui, fact check. Então vamos para o fact check. Fact check. É este ícone aqui. Então, vamos olhar a nossa tela agora. Ah, que legal. Observe que ele está aqui. E fill text, gerenciador de tarefas. Já está ficando melhor nossa página, certo? Então vamos também estilizar esta segunda parte aqui, que é a página de tarefas. Então, para isso, a gente vem aqui no CSS de tarefa e vamos adicionar lá a minha cola. Então, vamos utilizar isso aqui até esse ponto aqui. Vamos adicionar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando um input container com as características aqui de input. Vou utilizar o botão também, o botão de incluir. Quando passar o mouse também ele vai ter um estilo aqui. E vou caracterizar a lista com alguns itens. E aqui tem, por exemplo, quando eu passar o mouse, ela vai mudar de cor. Um item da lista, quando a gente passar o mouse por cima, ele vai mudar de cor. Muito bem. Vamos fazer um trabalho agora na página HTML. Então aqui, a div. Vamos fazer o seguinte, vamos usar uma class daquela que a gente adicionou lá. Input container. Vou usar essa mesma. Aqui no botão, a gente pode fazer o seguinte. Vamos adicionar, remover isso aqui. Vamos botar um i. E aqui vamos botar um class. E vamos botar plus, que vai ser um sinal de mais nele. Muito bem. E aqui na lista, a gente pode melhorar também aqui o deletar. O deletar a gente vai fazer o seguinte. Class material icons. E aqui a gente vai botar o nome delete. De onde eu estou tirando esse delete aqui, por exemplo? Vou mostrar aqui. O delete, ele é este símbolo aqui. Delete, é essa lixeira aqui. Então já vai aqui,
Olha lá, agora já está muito melhor a nossa tela. Observa, ó, quando a gente passa o mouse aqui por cima, ela muda de cor. E quando eu clico no ícone, ele exclui o item. Falta agora a gente botar o check, se ela está concluída ou não. Então, vamos voltar aqui para a tela. Neste item aqui, no nome da tarefa, a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar uma div, que fica mais fácil. Para adicionar coisas aqui. Então, já botamos uma div. No clique desta div, a gente vai usar um método. Não vamos adicionar um método, não. Vamos só mostrar aqui se ela está concluída ou não. Então, aqui, vou botar de novo um i, que é um item itálico. Vamos botar um if aqui. If a tarefa está concluída. Se ela estiver concluída, então a gente vai exibir um material icons. De novo, este aqui é um componente, um ícone que vai vir lá da fonte do Google. Então vamos agora para a tela aqui, atualizar, olha lá. Então as tarefas estão concluídas, estão com a marcação. Agora a gente tem que criar um método de concluir. Como é que a gente faz isso? Para a tela. Aqui, ao clicar em um item e um nome aqui de tarefa, ou seja, quando eu fizer isso aqui ou isso aqui, quando eu marcar, ele vai completar ou desfazer o complete. Então, vamos lá, clique. E aqui eu vou chamar o método completar, que não existe ainda, a gente vai criar esse método. Então, vamos passar tarefa ponto id. Então, quando clicar no item, ele vai chamar este método, que não existe. Então, a gente vai construir esse método, criar o método. Então, muito bem. Está vendo aqui, passando o id, e ele vai ser um número. Então, agora vamos fazer a lógica novamente. Vamos verificar se essa tarefa existe. Const tarefa encontrada. Vai ser isso. Ponto. Lista de tarefas. Ponto. Find. Eu quero encontrar a tarefa onde o item vai ser o seguinte: item.id é igual ao id, o id que eu passei aqui. E então, se houver esse id, provavelmente vai ter, porque ele vem da lista, e a lista foi criada a partir disso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: na lista de tarefa, encontre o item onde o id desse item é igual ao id passado, o id passado. Aqui, if tarefa encontrada, ou seja, eu encontrei a tarefa. Vamos fazer o que? Vamos alterar o status dela, o status de concluída. Então, tarefa encontrada, ponto, concluída, vai receber tarefa encontrada, ponto, concluída. Aqui a gente vai usar a negação de novo, ou seja, eu vou alterar o concluída. Se ele estiver true, vou passar para false. Se estiver false, vou passar para true. E sempre vai acontecer dessa forma. Vamos voltar para a tela. Aqui, voltando para a tela, vamos recarregar. Clicando. Opa, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou. Então, agora a gente tem essa aí. Tem essa possibilidade de, ao clicar no nome, na div nome, que contém o nome,
ele vai completar a tarefa. Então aqui, ó, clicou, desmarcou, marcou, desmarcou. Tá vendo? E podemos também deletar. E aqui, outra tarefa. Então agora, vamos implementar mais uma funcionalidade. Observe o seguinte, toda vez que a gente apaga aqui, deleta uma tarefa, depois que a gente recarrega aqui, essa tarefa volta. Então a gente apaga aqui, ela é apagada. Ou eu adiciono uma tarefa qualquer aqui, outra tarefa, mais aqui. Quando eu recarrego, ela some da lista. O que está acontecendo? Esta lista ela é carregada quando a gente inicia a aplicação. Aqui. Então, toda vez que a gente inicia a aplicação no browser, ela carrega esses itens aqui. E então ela está em memória e a todo recarregamento a gente perde os dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai melhorar isso. A gente vai guardar a lista de tarefas no Local Storage. O que é isso? O Local Storage é uma funcionalidade do browser que guarda os dados localmente. Eles ficam guardados no seu computador. Ele não é salvo no servidor, ele não tem comunicação qualquer com o servidor e ele fica armazenado localmente. O interessante dessa parte é que quando a gente incluir uma tarefa aqui, tarefa, mais, ela vai ficar armazenada localmente. Quando a gente fizer o refresh, a gente não vai perder essa informação. Então vamos fazer isso agora? Vamos lá, vamos para o IntelliJ. Aqui a gente vai apagar essa informação aqui, não preciso mais dela. Eu não vou carregar uma lista por padrão, que agora, uma vez incluída, a tarefa ela vai ser persistida. Então, basicamente, a gente vai criar aqui uma identificação para o local storage, tarefa aqui, que vai ser uma chave que a gente vai botar. Vamos chamar de tarefa aqui. Este vai ser o identificador da nossa lista de tarefas no local storage. Então vamos lá. Aqui, ao iniciar a nossa aplicação, que a gente vai fazer, a gente vai verificar se as tarefas estão no local storage. Vamos criar aqui const tarefas e vamos para o local storage. Automaticamente o Angular já importa para a gente um objeto chamado local storage. E a gente pode vir aqui e get item e a gente vai passar aqui a chave tarefa aqui. O que a gente está fazendo aqui está lendo o local storage e procurando por essa chave aqui, que vai ser tarefa aqui. Se esse objeto tarefa está preenchido, o que a gente vai fazer? A gente vai associar este objeto à lista de tarefas. Tudo que a gente armazena no local storage é string. Então a gente vai ter que converter essa string para um objeto. Como que a gente faz isso? A gente pega aqui JSON, que é um objeto também automaticamente importado pelo Angular, ponto, passe, tarefas. Então, muito bem, já temos aqui, ele vai, se já existir, ele vai importar, vai fazer o passe, vai fazer a transformação e vai associar essa lista de tarefas aqui. O que a gente precisa é, depois de a gente executar operações sobre a nossa lista, a gente vai ter que persistir a lista de tarefas no local storage, que a gente só está lendo. Ele vai estar sempre vazio. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vai criar um método aqui de salvar a lista no local storage. Vou chamar de... Vou deixar ele privado, para que ele não seja chamado externamente. Salvar lista. E o que esse método faz? Ele pega o objeto local storage, ponto, set item, e vai usar a chave, que ele sempre é um par de chave e valor, string. Qual é a chave? A chave, a gente vai usar esta chave aqui, tarefa aqui, tarefa aqui, e vamos passar
a nossa lista de tarefas. Só que lembrem-se, um item sempre recebe um parâmetro string, que é a chave, e o segundo parâmetro, que é o valor, que também é string. Então, para isso, a gente vai ter que transformar a lista de tarefas em string. Para isso, a gente usa o objeto JSON, novamente, ponto, stringify. Isso que vai ser o objeto, lista de tarefas. Pronto. E agora a gente vai chamar este método de salvar a lista depois de qualquer operação que altere os dados. Ou seja, aqui no adicionar, quando ele faz alguma operação aqui de incluir, efetivamente, a gente vai lá e chama o salva lista, salvar lista. A mesma coisa aqui, depois de eu deletar o item, salvar lista. Eu nem estou passando a lista como parâmetro, porque eu sempre utilizo o objeto que foi declarado aqui em cima. Então, não preciso passá-lo como parâmetro. E aqui é a mesma coisa. Quando eu altero o status de concluída, eu também preciso salvar, né? Isso. Salvar lista. Muito bem. Agora vamos para a tela. Vamos recarregar isso aqui. Agora não tem mais nenhum item. Nós removemos a inicialização dos itens. Então vamos botar aqui, lavar o carro novo. Vou adicionar aqui e ao mercado. Agora eu vou mostrar para vocês que esses itens aqui, eles estão no local storage. Para isso a gente aperta a tecla F12, vai aqui em application e aqui tem o local storage. Ele mostra aqui o local storage da porta 4200. E aqui a gente tem o tarefa aqui e aqui tem os objetos. Então observem que ao alterar um objeto, ele muda aqui parâmetros. Observe, olha lá, eu estou alterando o primeiro item, depois altero o segundo, e ele fica aqui. Se eu apagar, ele removeu aqui também do local storage. Agora eu vou parar a aplicação e vou retornar. Como este objeto aqui está salvo no local storage, vai continuar funcionando. Parando a aplicação aqui. A aplicação não está rodando mais. Vamos rodar novamente. Atualizando. Está aqui, observe que a informação voltou. Então agora a gente está salvando no storage. Outra tarefa. Vamos também melhorar um pouco mais isso aqui. Quando eu digito o nome da tarefa, ele não limpa isso aqui. Vamos começar a limpar o campo de texto após incluir uma tarefa. Voltamos para o IntelliJ aqui. Então, depois desse método aqui, vamos fazer o seguinte. Ponto e vírgula, input tarefa, ponto value, igual a vazio. Vamos voltar aqui, atualizar. Lavar o carro. Enter. Ok, agora está limpando. E observe que as tarefas estão aqui no local storage. Vamos adicionar também uma outra operação. Ao digitar aqui uma tarefa, a gente pode apertar Enter, pressionar Enter, e essa tarefa podia automaticamente ser adicionada. Vamos fazer isso? Vamos lá voltar aqui para o código. E então, no input text, aqui, posso botar aqui up. Quando for a tecla Enter, eu vou chamar de novo o método adicionar, passando a tarefa, input tarefa value, dar um Enter aqui para ficar legível,
E depois eu vou limpar a tela. Input tarefa. Recebe. Vazio. Então agora, se eu clicar no botão ou se eu der Enter no campo de texto, a tarefa será adicionada. Vamos lá? Ó, falhou aqui. Deixa eu ver o que está errado. Aqui, Enter. Aqui tem um parênteses a mais. Vamos remover o parênteses. Muito bem, voltamos lá para a tela. Voltando para a tela, está aqui. Então, vamos selecionar aqui. E agora, comprar ação. Comprar ração. Enter. Então, beleza. Enter. Enter. Muito bem. Deletando aqui. Funcionou. E então, temos aqui nossa aplicação completa. Ela está concluída. E a gente tem todos os componentes aqui. Nosso gerenciador de tarefas agora está concluído. E podemos fazer outras implementações. Claro que você pode fazer suas alterações, você pode adicionar outros itens aqui, você pode, por exemplo, chamar um serviço em back-end, você pode também alterar o layout, você pode fazer várias coisas aqui, por exemplo, adicionar um checkbox, você pode fazer um tracejado aqui para informar que a tarefa já está concluída. Então, muito bem, obrigado por ter assistido até aqui. Então, só recapitulando o que nós vimos hoje, qual foi a jornada, criar o projeto em Angular, a gente criou o projeto, criar o componente tarefa. Nós explicamos também os arquivos HTML, CSS, spec, que é o de teste, e o ts.ts, que é o componente de código em si. A gente listou as tarefas, configuramos os arquivos CSS, fizemos operações sobre as tarefas, que foram adicionar, deletar, concluir, e também, finalizando, nós utilizamos o local storage. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. E assista um dos vídeos que a gente deixa como sugestão logo ao final do vídeo. Muito obrigado e até logo.